Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Iniciamos o segundo dia da celebração de Sukkot e, obviamente, hoje é Erev Shabbat. Portanto, poucas horas nos separam do início de novo Shabbat na terra de Israel, e a leitura da Torá que faremos concerne, obviamente, a celebração de Sukkot. Sukkot é uma celebração judaica. Nós permanecemos habitando essa moradia temporária e tão frágil para nos lembrarmos dos 40 anos que passamos no deserto protegidos por Akadosh Baruch Hu. Mas existe um elemento de universalidade nessa celebração, ou seja, existem lições contidas nessa celebração que podem ser estendidas para toda a humanidade, desde que as pessoas estejam dispostas, obviamente, a aprender com a sabedoria do povo judeu. Estamos vivendo o Sukkot. Como eu disse no início, hoje é o segundo dia da celebração. E nós devemos pensar, sobretudo agora, naquilo que nós devemos dar foco, ou seja, aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. E me permitam contar uma breve história, e vocês logo vão entender o significado desse relato que eu vou fazer para vocês, que é um relato muito pessoal que eu vivi durante a celebração de Rosh Hashanah. Eu me sentei na sinagoga, eu costumo me sentar na parte de trás da sinagoga, e logo chegou um rapaz, um jovem de pouco mais de 30 anos, e ele vinha acompanhado de 2 filhos, empurrando uma cadeira de rodas. Nessa cadeira de rodas se encontrava o pai dele. O pai dele estava ali para ouvir o shofar, né? Porque ele passou a maior parte das muitas horas em que estivemos na sinagoga. Nós chegamos às 7 da manhã e saímos às 2:30 da tarde. Esse senhor passou a maior parte do tempo literalmente dormindo. Já era um senhor de muita idade, o que me leva a crer que aquele rapaz foi um dos seus últimos filhos, filho temporão, porque ele era muito jovem, né, para ser filho de um homem tão idoso. Mas, como vocês sabem, nós judeus, né, procuramos cumprir a mitzvah de ter o máximo de filhos possíveis. Estava ali aquele homem naquela cadeira de rodas e o filho na frente, sentado com os seus 2 filhos pequenos, um devia de ter 7 anos e o outro deveria ter 4 anos de idade. Vocês podem imaginar como é difícil administrar 2 crianças dessa idade durante um período de 7h30 de orações. Mas esse senhor, ele se desdobrava e ele abria o Sidur para o pai, quando o pai estava esperto, para mostrar onde se encontrava a leitura que nós estávamos fazendo de Rosh Hashanah, né, no Marzó de Rosh Hashanah, e ao mesmo tempo ele administrando os filhos, que haviam levado um pacote imenso de biscoitos, Doritos, doces, tudo que vocês podem imaginar, porque essa era a forma de garantir que eles permanecessem ali atentos, né, a um período tão longo de orações, mas sobretudo que eles pudessem ouvir o toque do shofar. E assim foi durante as horas que se seguiram, e ao mesmo tempo em que eu estava bastante concentrado, né, nas leituras, sobretudo no vidu e na confissão dos nossos pecados, coisa que se repetiu depois em Yom Kippur, mas evidentemente, né, toda a liturgia tem um significado extraordinário na vida do povo judeu, mas eu não podia deixar, né, de observar com grande admiração como esse pai, né, era hábil na forma de lidar com os filhos. Até que num determinado momento eu percebi que o filho pequeno dele era surdo e que o pai se comunicava, né, por sinais com o filho. Vocês vejam que um judeu não é obrigado a levar crianças tão pequenas, né, para a sinagoga durante a celebração de Rosh Hashanah e Yom Kippur. É desejável, desde que essas crianças não atrapalhem, obviamente, né, o conjunto da congregação nas suas orações. Mas os filhos desse judeu eram extremamente educados. Eles saíam de suas cadeiras, iam lá fora, voltavam, pegavam os pacotes de biscoito, comiam durante todo o Rosh Hashanah. Eu senti cheiro de Doritos.
Mas, ao mesmo tempo em que eu estava emocionado, né, com o que eu estava fazendo ali, porque as leituras de Rosh Hashanah, elas são profundas, elas mexem com a alma de qualquer judeu. Eu também me emocionava de ser testemunha, né, de algo tão impressionante. Um jovem senhor, talvez tivesse no máximo 30 anos de idade, administrando 2 filhos pequenos, né, se preocupando que eles estivessem também com o Sidur aberto na página correta. Ambos sabiam ler e podiam acompanhar as leituras que nós estávamos realizando, e ao mesmo tempo dando atenção ao pai. O pai ficou atrás porque eu me sentei numa cadeira que ao lado só tinha bancada, e era justamente o espaço para encostar uma cadeira de rodas. E realmente foi algo, né, que renovou a minha fé na missão do povo judeu, porque a lição valiosa que eu aprendi com aquele pai é dar foco àquilo que realmente deve ser importante nas nossas vidas. Ou seja, educar as novas gerações, ser paciente com os nossos filhos, dedicar atenção, cumprir a mitzvah de honrar pai e mãe. Haviam tantas mitzvot sendo cumpridas ali por aquele homem, ao mesmo tempo em que nós fazíamos as leituras por mais de 7 horas, que, como eu disse, eu saí dali, né, com a alma renovada. E as nossas vidas, me permitam agora voltar a Sukkot, nossas vidas são marcadas quase sempre pelas armadilhas externas. E a grande dificuldade da maioria de nós é saber por onde começar a mudar, por onde começar a promover uma transformação pessoal que faça com que a gente dê prioridade àquilo que realmente é importante, foco naquilo que realmente é importante. E nós devemos, para começar esse processo de mudança, fazer um esforço para determinar aquilo que nós realmente somos, despojados de toda a mobília chique que muitos de nós temos dentro das nossas casas e que nos livramos delas, né? Quando temos a oportunidade de passar esses dias dentro da Sukkah. Ou seja, qual é a nossa identidade? Sem todas as coisas pelas quais trabalhamos e lutamos tanto para obter, despojados de tudo aquilo que é material, qual é a nossa verdadeira identidade? Não há como começar um processo de mudança verdadeiro se você não sabe quem você é, se você não tem clareza da sua identidade. Por isso me emociona muito quando eu vejo outras minorias também reafirmarem a sua identidade. Aqui em Israel, os drusos, os árabes cristãos, né, os Bahá'í, os circassianos e tantos outros grupos, e no Brasil, os quilombolas, as comunidades indígenas, os negros de um modo geral, os portadores de deficiência, enfim, são inúmeros grupos que, como minorias, procuram reafirmar a sua própria identidade. Ou seja, eles estão em busca de determinar qual é, de fato, a sua identidade. Para muitos de nós, isso pode parecer trivial, mas não é tão trivial quanto parece. Eu levei 40 anos para me desfazer de toda a mobília chique, que na verdade não era uma mobília, mas outras tantas armadilhas externas que faziam com que meu foco, né, existencial não fosse de fato ser judeu, servir a Hashem, né? Portanto, isso não é tão trivial. É muito fácil passar uma vida toda mergulhado, né, naquilo que não é de fato a nossa identidade, naquilo que nós não somos. E a verdade é que até o dia 7 de outubro de 2023, muitos judeus usavam os seus bens materiais, ou seus títulos acadêmicos, outras formas de artificialidade para darem declarações sobre si mesmos. Eu posso dizer a vocês que eu fiz isso por 40 anos.
A minha identidade era de um professor universitário, de um ativista social. Essa era a minha identidade. Eu não me identificava publicamente como Átila, o judeu, Átila, o judeu ortodoxo. Essa não era a minha identidade. Eu mesmo fiz isso por muitos anos. Eu me reconhecia como judeu, tinha algum contato com a comunidade judaica, mas eu não fazia disso a minha identidade. E eu reconheço hoje que foi um grande erro, para o qual eu sequer tinha consciência, clareza. Quisera eu poder ter ouvido as palavras que agora eu dirijo a vocês há 40 anos atrás, e tivesse sido autorizado pelo Criador a internalizar a força dessas palavras. Mas muitos de vocês ainda duvidam do que eu estou dizendo agora. Duvidam do que, Átila? Duvidam no fato de que nós, nos declaramos a respeito de nós mesmos para o mundo por meio dessas artificialidades externas. Vejam, quando você entra pela primeira vez na casa de um amigo seu, você é convidado para fazer uma visita a ele, um almoço, um encontro social, qual é a primeira coisa que você observa? Ah, ele tem uma TV de tela plana. Ah, ele tem muitos livros na prateleira dele. Ah, ele tem alguma arte espalhada pela sua casa. Ah, ele tem uma geladeira duplex. Vejam, esses objetos, não importa quais sejam, esses objetos dão uma pista para que nós possamos identificar a identidade do proprietário. Ou seja, por meio das coisas que nós temos na nossa casa, nós projetamos a nossa identidade. Eu devo dizer a vocês, eu tinha uma biblioteca no Brasil de mais de 5.000 volumes, por conta da minha vida acadêmica, dos anos de estudo. E quando eu fiz LA, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Era impossível para mim, eu não tinha recursos e nem tinha o desejo de transportar essa biblioteca para Israel. Eu doei grande parte da biblioteca da minha universidade de origem, doei para amigos, para um ex-cunhado, que é procurador do trabalho, eu doei para outros tantos ex-alunos uma parte dos meus livros, e quando eu coloquei os meus pés aqui em Israel, lá em 2011, e caminhava pelo sol abrasivo, porque eu fiz LA no mês de julho, o mês mais quente do ano em Israel. Apesar do calor, eu devo dizer a vocês que eu me sentia o homem mais livre do mundo. A liberdade de chegar aqui em Israel com uma mala, uma mochila e uma bolsa. Era tudo aquilo que eu tinha quando eu cheguei em Israel. Todo o resto eu me desfiz. Todo o resto eu deixei para trás. Eu cheguei em Israel mais livre, ainda não sabia que esse caminho ia me levar a me tornar um judeu ortodoxo. Mas eu dei o passo necessário, ou seja, eu abri o caminho, por meio da liberdade das coisas materiais, de todas as prisões mentais que nós mesmos construímos para nós, para que eu pudesse iniciar uma nova jornada. E isso é fundamental. Nós temos, muitas vezes, ser forçados a recorrer àquilo que é o nosso eu mais básico. Mas eu ainda não sabia qual era o meu eu mais básico ainda. Porque o fato de você estar livre do passado não significa que você ainda conheça a direção do novo caminho que você deve tomar. A liberdade é um presente do Criador, como foi para o povo judeu quando nós saímos no êxodo do Egito. Mas o que você vai fazer dessa liberdade, é que vai consumir uma dedicação, um tempo de introspecção e de reflexão muito grande, para que você possa, de fato, escolher o melhor caminho. E eu devo dizer a vocês, agora eu sou mais eu sou mais real, eu sou os meus sonhos, eu sou os meus objetivos, eu sou as minhas aspirações. Mas, Átila, antes você não era, eu era. Mas os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas aspirações eram pequenas, comparadas às que eu tenho hoje. Vejam, servir a Deus por meio da Torá, que é do chá,
Vejam a diferença, né, daquele que eu era para aquele que eu me tornei e venho me construindo. E essa lição é uma lição que todo judeu assimilado que retorna, né, ao judaísmo da Torá atravessa. Ele se torna mais real. Mas isso não é apenas um exercício importante de ser realizado. Não vamos tratar isso a partir de uma lógica meramente acadêmica. É algo que exige que a gente derrube muros imensos, né, que estão colocados diante de nós. Dito de uma outra forma, é preciso você deixar todas aquelas máscaras que você construiu para você mesmo ao longo da sua vida cair. E isso me custou muitas amizades. E isso me custou muitos relacionamentos, né? Muitas pessoas ficaram no meu passado junto com esse outro passado. Dito dessa forma, parece simples, mas não é tão simples. A liberdade, né, que a consciência da nossa essência essencial nos traz é intimidadora, até que você esteja suficientemente forte para entender o significado desse processo. E esse tempo que nós passamos no Sukkah, ele nos serve muito bem para ajudar a remover essas barreiras, nos ajuda a pensar sobre, né, o que é realmente relevante, ou o que deva ser relevante nas nossas vidas a respeito daquela pessoa que eu quero me tornar, do caminho que eu devo perseguir para me tornar essa pessoa. É claro que esses dias aqui na Sukkah, uma boa comida e um vinho também ajudam muito, né, a pensar sobre essa questão, mas a fragilidade que envolve a nossa permanência, que nos ajuda a entender que a nossa única proteção real é a Kadosh Baruch Hu. Quando eu cheguei em Israel em 2011, eu tenho família em Israel, mas eu não esperava contar com a ajuda deles, e eu, né, de fato, só entrei em contato com a minha família depois que eu tinha emprego, que eu já tinha conseguido um apartamento que eu dividia com o nosso amigo Dagoberto Menche, que eu estava matriculado no PAN para começar a me alfabetizar adequadamente, né, na língua hebraica. Só depois que eu mais ou menos resolvi as questões fundamentais da minha existência em Israel que eu fui buscar a minha família, fui buscar ter contato e começar a me relacionar com eles, o que evidentemente sempre foi algo muito limitado, porque eu não morei nas cidades em que eles habitavam, mas quando você chega em Israel, em Aliá, né, que você começa uma vida nova, né, isso é um processo muito difícil. É um processo difícil porque envolve, por mais que você seja uma pessoa integrada na cultura judaica, as diferenças culturais te forçam a fazer um esforço muito grande de adaptação. E o que você percebe, né, quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que você quer, porque é óbvio que Israel é muito diferente do Brasil, como é diferente da França e mesmo dos Estados Unidos, mesmo que você viva numa comunidade religiosa, é que a tua única proteção real vem do Criador. E isso, quando você adquire essa consciência, você também alcança uma confiança, ou seja, o teu nível de emuná, bitachon e emuná que você desenvolve, né, é bastante real, porque está ancorada numa força superior às tuas próprias forças. São ideias simples, né, que eu transmito a vocês de uma maneira bastante simples, mas que exigem um esforço tremendo para que sejam verdadeiramente internalizadas. Eu não digo isso para vocês agora com facilidade. Eu sempre fui me dedicando a refletir sobre essas questões para ir me fortalecendo nesse processo, para que eu possa reafirmar a minha identidade, para que eu possa entender quem eu realmente sou e o que estou fazendo nesse mundo, né, em que nós vivemos. De modo que essa clareza, né,
ela não surge da noite para o dia, né? É um processo que envolve uma dedicação muito grande a quê? A um processo de crescimento espiritual. É um investimento que você faz em si mesmo, no qual você vai aumentando a sua capacidade de definir aquilo que, como eu disse antes, é a tua essência essencial, aquilo que é o mais básico acerca de você, para que você possa se tornar a pessoa mais real possível. Para muitas pessoas, eu diria para a grande maioria das pessoas no mundo, isso é algo que elas absolutamente não estão dispostas a fazer. Porque tirar as máscaras, viver uma vida, né, no qual a verdade tem um valor central, porque a Torá é Emet, e ela exige de cada um de nós que vive por meio de seus preceitos, que sejamos também Emet, que também sejamos verdadeiros. Mas nesse processo nós podemos reconhecer aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Ou seja, nós deixamos de lado todas aquelas outras necessidades artificiais que são criadas pelas dinâmicas próprias da vida e sociedade. Foi o que eu disse no início, as armadilhas externas, né, ao qual nós somos submetidos. E quando nós adquirimos essa consciência, nós podemos dizer que nada mais é necessário. Além disso, meus amigos, que nós sejamos capazes de compreender quem nós realmente somos, nosso lugar no mundo e a construção de uma relação íntima com o Criador do Universo. Moadim Lim Simcha, Shabbat Shalom a todos vocês.